Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis. Te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe teu recado pra gente. Te convido para conhecer a plataforma de dados metsul.com. Lá você encontra os principais modelos atmosféricos do mundo todo. E você pode, por exemplo, fazer uma comparação. Quer saber como é que vai estar a previsão de chuva do modelo americano, do modelo alemão, do modelo canadense, europeu, o WRF de alta resolução. Você consegue ver aí vários mapas ao mesmo tempo e ver a previsão, a projeção de chuva para a sua região. Além disso, tem todos esses modelos, essas ferramentas, alertas de geada, alerta de neve, alerta de frio, alerta de granizo, de tempestades, alerta de raio, ondas de calor, ondas de frio. É muito conteúdo, não tem como falar tudo aqui. E além disso, tem os gráficos de previsão para qualquer cidade do Cone Sul, com previsão de temperatura, umidade, de hora em hora, ou mesmo até 15 dias, 45 dias aí. Então não dá para perder. E tudo isso, todo esse conteúdo com preço promocional, 6 meses por R$150, ou um ano inteiro com todo esse conteúdo com pouco mais de R$10 ao mês. Acessa lá, conhece os nossos produtos aí, as nossas oportunidades de previsão com qualidade, previsão aí com conteúdo. Hoje nós vamos falar de um outro tema. Nós falamos geralmente de previsão, nós vamos falar agora de dados passados. Nós vamos falar de aquecimento global com base nos registros de temperatura na superfície terrestre e oceânica. Antes de falar do conteúdo que eu vou abordar, queria deixar claro que a Metsu se utiliza de dados científicos, não tem achismo, não é opinião, são dados científicos dos principais institutos do mundo inteiro. A gente está muito alinhado, sempre interagindo aí com essas fontes de estudo, de ciência, que é o que traz para a gente a certeza de que a gente está trazendo um conteúdo de qualidade para você. Baseado, então, na avaliação aí desses dados que datam desde 1880, desde 1880, a Agência Climática dos Estados Unidos faz medição de temperatura na superfície terrestre e oceânica. A partir de 141 anos de dados, é possível fazer uma média, o que seria o normal de temperatura global. Então se pega, faz essa varredura dos dados do planeta inteiro, aqui os dados do mês de abril, isso aqui é a anomalia de temperatura, então mostra que onde a temperatura ficou mais alta do que o normal no mês de abril, e com isso se calcula um único índice, quanto que foi a temperatura média do planeta todo baseado nessa medição de temperatura das superfícies terrestres e oceânicas. E com base no resultado então dessas análises, o mês de 2020, de abril de 2020, segundo a Agência Climática dos Estados Unidos, é o segundo mês da história, desde 1880, em 141 anos, o segundo mês da história mais quente do planeta. Só perdendo para o ano de 2016, que tinha um super El Niño. Então o El Niño ele tem, como o Oceano Pacífico estava mais quente do que normal, era um super El Niño, a temperatura ficou quase 3 graus acima da média, é normal que haja temperatura mais alta, independente da estação do ano, quando a gente tem a influência de um fenômeno climático El Niño. Só que agora, em 2020, não tem nenhum fenômeno. Nós estamos em neutralidade climática. E o abril de 2016, segundo a agência, é o segundo mês mais quente da história. Segundo a medição, ficou 1,06 grau acima da média global, no mês de abril de 2020. Isso faz do mês o 40º e 24º mês consecutivo com temperatura acima da média, ou seja, são 424 meses seguidos de temperatura mais alta no planeta Terra. E em relação ao mês de abril, é o 44º, ou seja, são 44 meses de abril consecutivos com temperatura mais alta do que o normal. Aqui na América do Sul, é o 6º mês de abril mais quente de toda essa história climática aí de 141 anos. Mostrando aqui esse mapa de anomalia da NASA, da NOAA, da Agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, aqui é a anomalia desse mês de abril. O que a gente consegue observar claramente é que o norte da Ásia, aqui a região da Rússia, foi a que registrou a maior anomalia de temperatura neste mês de abril, onde ficou mais quente do que o normal em comparação a qualquer parte do planeta, foi o norte da Ásia e a região da Rússia, que em média 4 a 5 graus de temperatura acima do normal nesse mês de abril nessa região. Outro destaque interessante é o Golfo do México, que teve um desvio de temperatura, ou seja, uma anomalia positiva, nunca antes registrada em toda a série de dados. Desde 1880, em 141 anos, este foi o mês mais quente da história da região do Golfo do México, independente
de ser mês de abril ou não. Mês de abril com certeza o mais quente, mas em qualquer mês da série histórica, a região aqui do Golfo do México registrou a anomalia mais alta. Segundo a Agência Europeia de Estudos Climáticos, de estudo de mudanças climáticas, esse mês de abril de 2020, segundo eles, ficou 1/10 apenas atrás do abril de 2016. Já a NASA, segundo a avaliação dos seus dados, que também datam o início desde 1880, a NASA também tem uma série de dados de 141 anos, a NASA afirma que esse mês de abril é o mais quente da história climática do planeta. Então tem uma pequena diferença aí para a NOAA, para a Agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos. E o Serviço Meteorológico Japonês vai na mesma linha que a NASA, afirmando que abril de 2020 é o mês mais quente de toda a história climática. E aqui nós temos um gráfico justamente da Agência Japonesa de Meteorologia, mostrando aqui em vermelho a linha de tendência, nesse gráfico aqui em cinza, a média mensal de temperatura de toda a sua série histórica, desde 1890, e em azul é a média de cada 5 anos. O interessante desse gráfico é observar realmente uma tendência crescente de aquecimento nesses últimos 140 anos, segundo esse gráfico da agência japonesa. E aqui nesses picos de temperatura são os meses mais quentes de toda a história, e com destaque aqui, abril de 2016, até agora havia sido o mês mais quente da história climática do planeta, e que segundo a agência japonesa, o mês de abril de 2020 ultrapassou a marca de 2016, sendo o mês mais quente. Então, avaliando o que os institutos falam, o Instituto Europeu, americano e mesmo japonês, abril está entre os 2 meses mais quentes de toda a história climática e que se tem registro desde 1880. Então isso não é pouca coisa. E todo esse cenário, observando também o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março, incluindo o mês de abril, se indica ao indicativo aí de uma tendência de que o ano de 2020 possa ser o ano mais quente da história climática do planeta. Isso a gente só vai conseguir avaliar nos próximos meses, mas infelizmente essa é uma tendência e com certeza isso vai ter impacto aí no regime de precipitação e de outros fenômenos meteorológicos pelo mundo todo. Mais informações a gente traz nas redes sociais da Metsu Meteorologia e, claro, nos próximos vídeos. Até lá!